Boa tarde, vamos 15h30, vamos iniciando aí a nossa live. A nossa live hoje terá uma participação muito especial. A doutora Carla Caspar estará aqui falando sobre dor crônica. E eu já vou aí dando boa tarde para as pessoas que estão chegando. Vandenise, boa tarde. Que bom que você está na live, está sempre aí nos acompanhando. Também, Cristina, seja bem-vinda. E nós vamos iniciar a nossa live daqui a alguns instantes com a presença da doutora Carla Caspar. Eu vou dar só um tempinho para poder ela entrar na live. Eu vou voltando. Olá, doutora Carla, boa tarde. A senhora já chegou na live. Eu estava só aguardando que você chegasse, entrasse. Eu vou fazer então o convite. Já vou fazer o convite para que a doutora Carla entre na live. Já comece juntas, tá? Essa live de hoje. Olá, doutora Carla, boa tarde. Boa tarde. Desde já eu lhe agradeço o convite, aceito, né, para que a gente possa compartilhar aqui um pouquinho desse momento. Sim. Eu vou iniciar, né, que nós marcamos para as 3h30 e a gente gosta de cumprir um horário. Eu vou iniciar, já dar início enquanto o pessoal vai chegando. Ótimo. E eu vou iniciar fazendo uma breve oração e deixando para refletir. Tudo bem? Tudo bem. Senhor Jesus, nós te pedimos neste momento que use tanto a minha boca quanto a boca da doutora Carla, para que das nossas bocas saiam coisas que cheguem até o coração de quem estiver ouvindo e que sirva, Jesus, para as mudanças de nossas vidas. Amém? Amém. Eu escolhi um para refletir, doutora Carla, que diz assim: sabe o que me trouxe até aqui? Descobri que o meu maior adversário eram minhas próprias desculpas. Então, assim, eu acredito muito nisso, que o meu maior adversário são as minhas próprias desculpas. O pessoal vai chegando, mas não tem problema, a live ela fica gravada depois, né? Então, eu gostaria que a senhora já começasse a se apresentar. Olá, todo mundo. Realmente, antes de me apresentar, Irene, queria te agradecer pelo convite. Tá? Quero só checar. Você está me ouvindo bem? Pouco baixinho. Não Eu sei como ouço um você está me pouco com ouvindo. eco. Eu estou te ouvindo um pouco baixo também, mas eu acho que eu me ouço com eco para você. Você está ouvindo minha voz com eco aí ou não? Com eco não, mas está baixo. Entendi. Deixa eu ver se eu consigo só melhorar. Se a gente consegue melhorar, se a gente consegue se acertar. Então, eu sou médica. Para mim, melhorou você. Melhorou? Ótimo. Para mim, sim. Parece que ainda tá com eco, Irene. Será que é... Deixa eu sair aqui e voltar, só um minutinho. Fica à vontade. A doutora Carla está tentando se acertar lá, para que a gente possa fazer a melhor live possível para que vocês ouçam. As pessoas que estão na live, doutora Carla está dizendo que está ouvindo com eco também. A minha voz também está saindo com eco. Eu queria que você me dissesse isso, Malvirete. Guardando a doutora Carla. Entrei de novo, Irene, para checar se o eco tá melhor. Porque como eu tinha pedido 2 vezes, eu achei que pudesse ter isso. Como que tá seu áudio aí? Olha só. Tá conseguindo me ouvir? Eu tô super bem agora.
senhora está conseguindo me ouvir, doutora? Eu ouço bem. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Ok. Então, olha só, assim que a senhora Melhorou. quiser, Então vamos pode se começar. Eu apresentar. gosto também de prestigiar quem chega no horário. Vocês me desculpem aí, eu só optei por sair e voltar de novo porque para tentar melhorar esse áudio, porque a live vai ser tentar ser o melhor para vocês. Então eu sou médica, na verdade eu optei por medicina acho que desde a minha vida toda. E nunca pensei em ser outra coisa que não médica. O pessoal está dizendo que a sua imagem está embaçada. Tentar melhorar a imagem, doutora. Se eu consigo colocar uma imagem. Ver se melhora. Esses ajustes são normais, né, pessoal? Nós somos amadoras. Esses ajustes são super normais. Quando eu faço teleconsulta, a minha assistente prepara isso tudo para mim. Acho que agora vai melhorar. A doutora Carla está tentando dar uma melhorada lá no foco da imagem dela. O pessoal está falando aqui que está embaçada. E aí eu estou respondendo que a senhora está tentando dar uma melhorada aí no seu foco. Olá, então vamos lá. Então, na verdade, eu optei por ser médica desde sempre. Eu nunca me vi sendo nada diferente disso. E, na verdade, quando eu comecei a ser médica, olha que coisa engraçada, a dor crônica me escolheu, não fui eu que escolhi ela, inicialmente. E depois eu me apaixonei por ela de uma forma que é o que eu faço hoje com o maior prazer todos os dias da minha vida. Então, como que foi isso? Desde sempre, eu nunca me vi sendo outra coisa que não médica. Eu sempre pensei que eu queria cuidar de gente e tomar conta de pessoas. Até que, quando eu comecei a trabalhar como médica para escolher minha especialidade, eu gostava muito de conhecer pessoas novas. Eu sempre gostei de gente, gostava de pacientes agudos. E eu comecei a perceber que quando o paciente se tornava um pouco crônico, naquela época eu falava, não, eu não quero isso. E na época eu escolhi por anestesia. E simplesmente me apaixonei pela anestesia, porque era exatamente o que eu queria fazer inicialmente. E eu fiquei muito feliz com a especialidade e com a minha vida. Acontece que em 2009 ou 2010, eu acabei e voltei para Vitória. E lá onde eu fiz anestesia, que foi na USP Ribeirão, a gente estudava bastante dor crônica, porque é um grande polo do Brasil de dor crônica. Então, quando eu voltei para Vitória, tinha um tio meu aqui de consideração, eu até conto esse caso no blog e no Instagram, e ele estava com um câncer terminal, sofrendo muito com dor crônica. E eu era anestesista. E eu comecei a ver que ele não estava conseguindo melhorar aquela dor, apesar de todos os tratamentos que na época ele conseguia aqui em Vitória. E comecei a aplicar técnicas que eu tinha conhecido lá em Ribeirão, lá na USP, nele. E esse paciente, ele melhorou tanto. E que em um mês ele recuperou uma qualidade de vida que ele vinha perdendo há 1 ano e meio. A oncologista dele me ligou e falou, nossa, ele melhorou muito, ganhou peso, ele é outra pessoa, vou te mandar outros pacientes. Eu falei, calma, eu não sou especialista em dor crônica, por enquanto eu sou só anestesista e estou aplicando umas técnicas. Ela falou, não, eu preciso de você para meus outros pacientes, eu preciso desse tratamento. E então eu optei por ficar mais 1 ano fazendo residência em Ribeirão Preto para me especializar em dor crônica. E assim eu fiz. E a partir daí, eu voltei a minha carreira e a minha vida profissional toda aos pacientes de dor crônica. E de lá para cá, eu me apaixono pelo tratamento da dor crônica diariamente. Então, depois disso, eu já fiz umas 2 pós-graduação em intervenção em dor, em outros tipos de dor crônica. E acabei agora o meu doutorado, que também foi em anestesiologia e dor crônica, especificamente sobre dor neuropática. Então, a gente não para de estudar nunca. Nunca. Mas o importante é que isso tudo que aconteceu foi tão bom para mim, ficou tão bem, que eu acho que eu fui me apaixonando pela dor crônica e hoje é o que eu faço com mais gosto da minha vida. Sim. E seguindo, então, essa linha que a doutora acabou de colocar, que a gente não para de estudar nunca,
como a senhora está vendo essa situação toda de pandemia? Porque nessa pandemia foi nos tirado algo que a gente dificilmente imaginaria que ia acontecer um dia, que é a liberdade de sair de casa. Mas, em momento nenhum, foi nos tirado o poder de aprendizado. Porque, assim, quem está disposto nessa pandemia foi o que mais se pôde fazer é aprender. E às vezes aprender coisas simples, como que gerir a sua própria casa, como administrar a sua família, né? Então a gente está tendo uma oportunidade de aprendizado ímpar. Então eu gostaria de saber, pelo olhar da doutora Carla, como que está acontecendo tudo isso? Muito legal essa pergunta, né? Que você falou uma coisa, foi nos tirado a liberdade, o poder de sair, e você falou que não foi nos tirado o poder de aprendizado. Só que eu vou mais além. Eu acho que não nos foi tirado o poder de ser feliz. Porque a gente tem que ser feliz no hoje e com o que temos hoje. Com certeza. Então, respondendo a sua pergunta, o que eu vejo dessa pandemia toda? Eu vejo que a gente tem que usar grandes armas na condução e no caminho enquanto a pandemia está aí, que eu falo, né, dessas armas para os meus pacientes de dor crônica, que são as mesmas armas que eles precisam de usar para o tratamento deles. Então, tem a ver com enfrentamento, ressignificação e reinvenção. O que é isso? Todo mundo que está passando por essa pandemia, de alguma forma, vai ter que passar bem por essas 3 fases e por essas 3 questões. Quanto melhor a gente lidar com essas 3 questões, melhor você vai sair. Então, o enfrentamento tem a ver como você vai encarar esse momento, como você vai ser feliz no hoje, com o que você tem hoje. E, claro, aí para ser feliz você pensa na gratidão e gratidão de mais um dia. E como você vai enfrentar essas limitações nossas hoje também, mas enfrentar como? Da melhor forma possível. Com autocompaixão, sabendo que você vai ter dias piores, dias melhores, e que saber que isso tudo vai passar. Como tudo na vida, em momentos ruins, momentos bons. Ressignificação é outra questão. As pessoas estão tendo que ressignificar seus trabalhos, suas casas, seus relacionamentos interpessoais. Então, quanto melhor lidar com uma ressignificação e maior resiliência, melhor você passa por isso tudo. É uma outra arma para passar a pandemia melhor. E a reinvenção, né? Quantas pessoas, quantos empresários estão tendo que se reinventarem dentro das suas finanças e dentro das suas empresas e cada um de nós. Então, quanto mais você conseguir reinventar a sua vida do micro para o macro, mantendo a sua alegria e sua felicidade, eu acho que são essas três peças-chaves para a gente sair de uma pandemia mais fortes, felizes, com uma estabilidade psicológica, uma estabilidade emocional importante. Porque vai ter impacto mental, Irene? Vai ter muito. Para adultos, para crianças, para todo mundo bem. Mas quem fizer essas 3 coisas de uma boa forma ou na essência, são os que vão sair bem, felizes e com menor impacto em todas as suas áreas. Então, só para resumir, o enfrentamento tem a ver com viver bem, viver hoje, ser feliz hoje, apesar de qualquer coisa. E no momento é a pandemia, tem vezes que é a dor crônica e por aí vai. Apesar da ataxia. Apesar de, exatamente. A ressignificação também tem a ver com seus sentimentos, suas condutas sobre toda a sua vida. E na reinvenção como gente, como pessoa, como indivíduo, como empresa, como tudo que te envolve. Sim. Voltando então, doutora, agora para o nosso foco, que é dor crônica, como se classifica os níveis de dores? Ótima pergunta, né, Irene? Todo mundo pergunta isso. Na verdade, a gente tem 2 formas de classificar. A gente tem forma de classificar o tipo de dor e os níveis de dor. Então, tipos de dores tem vários, mas os mais comuns, que todo mundo sabe, são a dor nociceptiva, tem a dor neuropática, que talvez esteja mais perto do conhecimento por causa da ataxia, tem as dores consideradas mistas e inúmeros tipos delas.
plásticas, hoje em dia falado, mais modernamente. E sobre a sua pergunta sobre como classificar a graduação de dor, a gente tem mais de 200 tipos de instrumentos para tal. Os mais comuns são aquelas escalas graduadas numéricas ou às vezes visuais. Como são isso? Aquela que muita gente vai ao médico, o médico pergunta: e aí, como está o nível da sua dor? Se você tivesse que dar uma nota para sua dor no momento, de 0 a 10, 0 seria sem dor nenhuma e 10 a pior dor que você puder imaginar. Quanto está agora? É uma ótima forma de classificar a dor, a intensidade da dor. Talvez seja uma das mais utilizadas, mas hoje, com tanto conhecimento na medicina, sabe que ela não é a melhor mais. Por quê? Porque o envolvimento da dor vai muito além do que uma... E sim, as formas de classificar a dor tem a ver com a qualidade de vida, com o que você consegue fazer, com a sua habilidade de manter suas atividades prazerosas e do dia a dia com aquela dor. Então, hoje, as formas mais modernas e indicadas para classificar uma dor, a quantidade da dor, são questionários relacionados à qualidade de vida. Esses questionários são tão estudados que eles conseguem ter subdivisões, e nessas subdivisões a gente vê se tem mais comprometimento físico, mais comprometimento psicológico, mais comprometimento social e por aí vai. Muito bom. Existe mesmo a famosa dor psicológica? Essa dor existe? Eu adoro essa pergunta porque eu acho que todo mundo vai esperar essa resposta aí. Muita gente pergunta isso, porque eu acho que os portadores de dor crônica, acho que é o que eles mais ouvem. Infelizmente, eu não sei porquê, é o que eles mais ouvem, é isso. Que a dor deles é da cabeça dele, que a dor deles não existe, que não é possível viver com uma dor daquela há tanto tempo e que eles estão inventando e um monte de queixas que eu ouço todos os dias. Então, a gente vai falar duas formas. Primeira forma, existe mesmo essa dor psicológica? Existe uma dor que é chamada psicogênica, que é uma dor exclusivamente de origem dessa área. Entretanto, isso é o raro do raro do raro. Essa classificação e essa denominação para dor, a gente só pode dar depois que você exclui todas as causas possíveis e quando, principalmente, é dada por ajuda aí com um tratamento conjunto com um psiquiatra. Porque, a princípio e por definição, se o paciente fala que ele tem dor crônica, ele tem dor. Porque a definição de dor tem a ver um relato do paciente com uma sensação desagradável, social, física, emocional. Então, o paciente relata, ele tem dor. Eu assino embaixo que ele tem dor. E a partir daí, a gente vai ver qual a causa dessa dor. E mesmo a dor psicogênica, que todo mundo pergunta, e é um diagnóstico da área da psiquiatria, existe dor. O paciente tem uma dor, ele sente a dor. Ela pode até... É real. Então, é real. Ela é real. O paciente pode até não ter, a gente não ter encontrado um motivo físico, orgânico para tal. E por isso ela entra no diagnóstico psicogênica. Entretanto, ele sente a dor e ele deve ser tratado como tal. Entende? A senhora é muito procurada com esse tipo de paciente? Como é que é aí os seus atendimentos? Tem muita gente assim? Não, as dores que vêm para mim, os pacientes têm dor e tem motivo para ter dor. Dor de verdade. A dor psicogênica é uma dor muito realidade, só que ela é muito rara. Porque na maioria das vezes, os pacientes que vêm, que procuram, que têm dor, eles têm uma dor orgânica que a gente pesquisa, investiga e trata. Então... E procura, é porque às vezes, dependendo do quadro clínico, as pessoas não procuram tanto, ou as pessoas vão conduzindo o paciente de forma, eu falo, setorizada ou dividida, e isso não trata dor crônica. Então, se o paciente tem uma dor no joelho e ele vai num médico que olha só o joelho, não olha o sono, não olha o integral, não olha o resto, daí a pouco essa dor vai migrar e vai mudar para outro lugar. Porque o paciente de dor crônica, ele deve e merece ser olhado de uma forma integral. E só assim que ele tem melhora. Se você olhar só pontual, dar um anti-inflamatório 3, 5 dias, 10, ele vai melhorar temporário e vai voltar. E fica aquela bola de neve, que não sai do lugar. Sim.
Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta agora que o doutor Fernando Cabral, meu neurologista, deixou para que eu fizesse, tudo bem? O doutor Fernando, ele fez a seguinte pergunta: qual é a relação da dor com as doenças psiquiátricas como ansiedade e depressão? Qual é essa relação? Isso é uma coisa muito legal. Eu sempre explico para os pacientes, porque eu acho que por falta de conhecimento, por muito tempo, as pessoas achavam que isso era só uma causa e efeito. E na realidade não é. Hoje já se sabe algumas coisas para justificar isso. Então, o que acontece? Vários núcleos cerebrais de processamento de informações são os mesmos que processam a dor, a ansiedade e a depressão. Então, dessa forma, a medicina conseguiu justificar e explicar claramente, organicamente, o porquê que a maioria dos pacientes com dor crônica evoluíam com ansiedade e depressão. E que maioria é essa? Se você pegar uma população de dor crônica, acima de 70%, 80% desses pacientes têm ansiedade ou depressão. E vou além, esses pacientes com dor crônica, eles têm outros diagnósticos de transtornos mentais, como bipolaridade, borderline, assim, além da população geral. E não é porque eles estão inventando, que é da cabeça deles, não. É o sofrimento da dor crônica que leva todo o envolvimento do indivíduo como um todo e sua vida social, além do que eu acabei de falar, que tem esses núcleos cerebrais, que são os mesmos que processam a dor e ansiedade e depressão. Então, dessa forma, o paciente tem mais de um motivo, inclusive motivos orgânicos, para que os pacientes de dor crônica evoluam com esses tipos de doença também. E, mais uma vez, não dá para tratar dor crônica tratando só o joelho, só a coluna, só o ombro. Dor crônica, a gente tem que tratar o indivíduo como um todo. Pergunto de sono, de ansiedade, da vida como um todo. Entendeu? Sim. Ficou claro? Sim. Bom, eu consegui entender. Outra pergunta do doutor Fernando, que já está aí na live, é a seguinte: quais tipos de dores existem? Mas essa você já disse que é mais de 200, né? Vai ficar um pouco mais. Mas aí, fala mais, quais tipos de dores você trata? Então, eu trato qualquer tipo de dor, principalmente as crônicas ou as agudas, que tem uma chance grande de virar em dor crônica. Mas o que é mais comum em consultório de dor, qualquer um do mundo? Dores musculoesqueléticas, principalmente lombar, além disso, cefaleias, são os mais comuns. Mas não são todos que a gente trata, porque muitos pacientes que têm essas questões, às vezes não tratam a dor crônica com um especialista, às vezes vão tomando remédio por conta própria, e isso não é exclusivo do Brasil, não. No mundo inteiro é assim. Os pacientes demoram para chegar no especialista em dor. No Canadá, para você ter uma ideia, tem um trabalho que fala que no Canadá o paciente leva em média 3 anos com dor crônica para chegar a um especialista. Então, além dele, ele precisa ser referenciado pelo médico. Então, não é só no Brasil que é difícil tratar com um especialista, não. O que é muito importante, eu acho, do especialista em dor é porque dentre esses todos os tipos de dor, alguns tipos, eles merecem um tratamento muito especializado. Por exemplo, a dor neuropática. Se você tem algum tipo de dor que é do tipo neuropática, os remédios de uso comum não vão melhorar. Eu já peguei um paciente com um tipo de dor neuropática gravíssimo, que era localizado até na bolsa escrotal, no testículo, na verdade. E esse paciente vinha tomando diversos remédios fortes. Ele chegou para mim e ele falou que já havia tomado, inclusive, morfina. E que não melhorava a dor, com muito efeito colateral. Porque era um tipo de dor neuropática muito específico. Quando a gente diagnostica isso, explica para o paciente, entra com o remédio correto, ele fala, não acredito, muda a vida dele. Porque ele entra com a medicação adequada e faz o tratamento adequado, e ele fala para mim, doutora, não é possível que morfina não tirou minha dor e esse remédio com 3 dias eu tô ótimo. E você fala, meu Deus, era uma dor neuropática. Era só diagnosticar e conhecer a questão. E esse paciente vinha sendo tratado com psiquiatra há 3 anos, porque eles acreditavam que ele estava ficando louco, porque ele inventou aquilo, que já tinha passado por inúmeros médicos que não achavam, até que a gente pede os exames mais adequados, mostra, e a gente consegue diagnosticar a dor dele e tratar adequadamente. Agora fala para mim, doutora, a senhora como especialista, quanto tempo que a gente
Para mim o vídeo... Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas deu uma falhada. Peraí que sua internet acho que tá carregando. Eu quero saber quanto tempo a senhora leva para considerar uma dor de aguda para crônica. Essa é uma excelente pergunta. Está me ouvindo bem, pessoal aí que está na live? Tá tudo bem? O vídeo da Irene vão Breni falando aí falhada. Se está ouvindo bem. Eu estou ouvindo bem. Então, tá aí ótimo. Vão dizendo aí se está tudo bem, se está ouvindo, porque essa pergunta não estava no script, mas pelo que você está me falando, me deu a curiosidade de saber qual é esse tempo de transição. Essa pergunta é a melhor pergunta que tem. Tá tudo jóia. Essa pergunta é a melhor que tem, porque ela vem mudando tanto com o tempo e como essa mudança pode ajudar tantos pacientes. Antigamente acreditava-se que uma dor virava crônica quando ela durava mais de 6 meses. Depois era mais do que 3 meses. O que é hoje a chave da questão? Qual é o segredo? É aquela dor que começou a durar um pouco mais do que deveria durar para aquela lesão. Se você atua nesse ponto onde ela dissociou, quer dizer, ela separou, a lesão já era para ter melhorado, a dor já era para ter reduzido e a partir daí a dor continua atipicamente. Quanto mais precoce você tratar a dor nesse ponto, mais sucesso de você controlar essa dor crônica e prevenir que a vida desse paciente seja fadada a uma vida de dor crônica. O que eu quero... Então ela altera, né? Depende da situação. Exato. O que eu quero dizer com isso? O normal, 3 meses, 6 meses de dor, a gente considera crônica. Mas, por exemplo, um paciente que opera da mão. E esse paciente, naquele tipo de cirurgia da mão, normalmente, com 10 dias ele estaria muito bem e com 15 dias ele estaria com mínima dor. Esse paciente fez 15, 20 dias, ele continuou com uma dor forte, atipicamente para aquela cirurgia, ele tem que ser tratado direto por um especialista, porque a chance daquilo virar uma dor crônica é enorme. Então, sim, quanto mais precoce esse paciente for tratado adequadamente por uma equipe interdisciplinar especialista em dor crônica, ele consegue prevenir que ele tenha uma vida de todo o envolvimento de paciente de dor crônica. Porque o paciente de dor crônica sabe-se que ele não é um paciente que só sente dor. Ele tem um envolvimento comportamental, ele tem um envolvimento social importante, ele tem uma preocupação com afastamentos de trabalho. Então, é um paciente que tem extremo comprometimento da qualidade de vida dele em todas as esferas. Então, o paciente que consegue prevenir isso, para mim, é uma dádiva. Entendi. Sim. Então, vamos lá. Eu tenho uma pergunta agora que a senhora já respondeu. Eu iria lhe perguntar com quais tipos de dores você trabalha, mas você já me disse que trabalha com todos os tipos de dores, não é isso? Isso. Só confirma pra gente. Exato. Tá. Então, vamos lá. O que você conhece sobre ataxia? Então, é engraçado, né? Depois que você foi lá em mim, lembra, acho que eu até te contei isso. Você foi lá me conhecer, na verdade nem era como paciente, né? E me falou sobre a doença, e eu conheço várias doenças neurológicas que cursam com dor crônica, e eu tenho inúmeros pacientes até indicados por neurologistas. E a ataxia, como é uma doença que das neurológicas não é a que mais cursa com dor, eu tenho menos pacientes com ataxia. Entretanto, logo depois que você foi, acho que 1 mês, 2 meses depois, eu recebi um paciente que sentou na minha frente e falou: eu tenho uma ataxia, mas eu lido bem, só que agora é minha dor na coluna. O caso dele, a dor não tinha nada a ver com a ataxia, que a ataxia tinha um diagnóstico há, sei lá, 1 ano, e a dor já vinha há 6, 7, 8 anos. A princípio não tinha uma relação muito fixa, mas aí eu falei com ele, é ataxia, e ele até te conhecia. Então, de uma forma geral, tem várias doenças neurológicas, Irene, que podem cursar com dor crônica. Eu tenho uma paciente que ela vinha com uma dor difusa, e eu sei que veio encaminhada para mim para o neurologista. Por fim, ela tem uma esclerose lateral amiotrófica, super atípica, porque a dela, ela abriu um quadro de dor antes do quadro típico da ELA, que a gente fala, da esclerose lateral. Então, tem várias doenças neurológicas que cursam com dor crônica, a ataxia é uma delas, que das que cursam com dor neurológicas não é a mais prevalente. A gente tem quadros de
Esclerose múltipla com dor crônica é muito comum também. Claro, as polineuropatias talvez seriam o meu carro-chefe das doenças neurológicas. Além de doenças neurológicas que causam dor também, de origem neurológica, polineuropatia periférica, centrais, múltiplas, tem inúmeras delas. Artrite reumatoide, aí eu tô vendo aqui alguém escreveu artrite reumatoide. Se a gente abrir o leque para as doenças reumatológicas, aí elas estão muito mais associadas com dor ainda. A prevalência de dor nas doenças reumatológicas é maior do que das neurológicas, mas as neurológicas são muito importantes também. Justamente porque a dor da doença neurológica, ela é, a princípio, em essência, do tipo dor neuropática. E as dores neuropáticas é a que tem um determinado tratamento muito específico. E esse tratamento muito específico, quando a gente entra, ela dá um diferencial no controle da doença. Mais do que qualquer anti-inflamatório, do que qualquer remédio que habitualmente se usa para dor, entendeu? Como a gente chama de analgésicos simples ou analgésicos opioides. Doutora, eu acho que talvez, vou falar por mim, pelo que eu já vivi com a ataxia na minha família, por a gente saber que é uma doença degenerativa, rara, sem cura até o momento para o homem, a gente acaba se acostumando e se virando com essa dor. E não indo tanto procurar um especialista como a senhora. Né? Porque, assim, eu estou falando pelo que eu já passei com a minha família. Né? Eu tive minha mãe, 13 anos, com esse diagnóstico. E eu tive outros e tenho outros familiares com esse diagnóstico. Então, acaba meio que se virando com aquela dor. Né? A dor é crônica, mas como sabe ou como pensa que não vai ter jeito, não acaba levando para um especialista. Por isso que a pergunta que eu tenho para a senhora agora é: você tem como ajudar no caso da dor da ataxia? Sem a menor dúvida. E muito. Por quê? Isso não é exclusividade do pessoal da ataxia, não, Irene. Várias doenças, os pacientes procuram ou até são referenciados para dor crônica muito tardiamente. Isso é infelizmente, mas isso acontece em várias doenças e infelizmente no mundo todo. Então, assim, parece uma coisa óbvia. Você me perguntou sobre a ataxia, que as pessoas pouco conhecem, as pessoas que conhecem referenciam um pouco para dor crônica, mas eu vou falar uma coisa óbvia. Mais de 80% dos pacientes que têm câncer têm dor forte ou moderada em algum momento do tratamento da doença ou após. E desses pacientes, menos de 20% é referenciado para um especialista de dor crônica. Só que isso não é exclusividade Brasil, isso é mundo. Então eu vou em congresso mundial e eu encontro uns colegas de países como Holanda, Canadá, e batendo papo, eles falam: nossa, coitados dos pacientes, chegam para mim já muito graves, os oncos não encaminham antes. Eu falo: uau, mas aqui, assim, a gente achava que era coisa do nosso Brasil, mas não é. Então, isso é uma coisa mundial. E as pessoas realmente acho que encaminham um pouco para a dor crônica por alguns motivos. Primeiro, porque é uma especialidade relativamente nova na medicina, muita gente nem conhece, nem sabe que existe. Outros motivos, nos casos nos oncológicos, por exemplo, o oncologista acha que vai dando conta da dor, acha que vai dando conta, mas ele está muito preocupado em tratar o câncer e outras coisas. E, às vezes, ele não consegue se aprofundar tanto na dor e não consegue perceber que, às vezes, para o paciente, a qualidade de vida dele está muito ruim, não pelo câncer, pela dor. Sim. Então, respondendo a sua pergunta, o especialista em dor é o indicado para tratar questões de dor crônica, principalmente de doenças específicas, como a que você falou, que no caso é a ataxia. Então, tem tratamentos específicos, tem coisas novas que habitualmente não se usam. Mas essa questão de não referenciar ou não indicar, não é... Essa resposta traz um alívio muito grande para a minha vida, né? Claro. Porque eu convivo, né, com essa dor visual, e acho que também um pouco é culpa da gente mesmo, do próprio paciente, que acaba dizendo: ah, não tem jeito mesmo, eu nasci assim, vou morrer assim, né? E acaba caminhando aí por esse caminho. Mas é muito bom trazer essa novidade aí para o meu grupo de ataxia, para as pessoas que convivem com essa síndrome. Eu gostaria de fazer outra pergunta relacionada à ataxia. E eu acho que é importante, nesse momento, dizer como eu conheci a doutora Carla.
Foi. Eu, eu conheci a doutora Carla no evento que eu participei no ano passado, no primeiro encontro literário de escritores capixabas, no shopping em Vila Velha, no shopping Praia da Costa. E a doutora Carla, ela entrou no nosso evento e ela estava à procura de alguma literatura para o filho dela. E eu estava atendendo, né? E ela me pediu uma opinião sobre as literaturas para indicar para o filho dela. E aí eu fiquei meio perdida, porque, né, o que eu tinha para oferecer ali não tinha nada a ver com infantil. Mas me lembrei de uma obra de uma amiga que não estava lá no momento, que foi até a obra que você gostou e acabou levando para o seu filho. E eu, como eu sou muito tímida, eu acabei perguntando à doutora Carla se ela poderia conhecer o meu trabalho e se ela conhecia sobre ataxia. Que foi então quando a senhora me disse, sim, eu sou médica, né? E aí, com toda a minha timidez, eu pedi para a gente tirar uma foto, e aí não conseguimos, né, desenvolver aquela conversa ali, porque você estava com seu filho Eu estava com um de filho de um um ano ano e e meio pouco, na eu época. acredito. Então, parou por ali aquela conversa, mas depois eu fui procurar a doutora Carla nas redes sociais e consegui, então, chegar até o WhatsApp da doutora Carla, e aí foi aonde nós começamos esse diálogo, porque eu penso que conhecimento é tudo, e aonde tiver uma raiz que possa me dar aí um alívio, uma qualidade de vida, eu vou estar buscando. E foi aí que eu comecei a conversar com a doutora Carla. Então, doutora, desse tempo para cá, eu tenho sentido que a senhora visualiza como está sendo aí esse meu trabalho, esse meu projeto, que é um projeto que tenta ver uma qualidade de vida não para mim, não só para mim, mas para toda a população de ataxia. Mesmo que ainda existe pessoas que, apesar de ter a síndrome, já se conformaram de uma tal forma que é muito difícil trazê-las para esse lado, né, em busca desse projeto. Mas o que eu quero te perguntar é, como que você visualiza tudo isso? Irene, eu visualizo você, na verdade, nesse projeto seu, e eu tento ver o que cada um dos meus pacientes teriam similar ao seu projeto. O que é isso? Isso tem a ver ao enfrentamento, tem a ver com o propósito de vida. Eu acho que é aí que a gente consegue ter uma maior sobrevida, uma melhora do status psicológico. Então, o que a gente tem que achar no paciente? Quando ele encara qualquer doença que seja, um câncer, no seu caso uma ataxia, em outros pacientes uma dor crônica, como ele vai fazer esse enfrentamento da melhor forma possível. Então, o seu projeto, no caso, que é o projeto de enfrentamento da ataxia, levando conhecimento, levando doação às outras pessoas e benefícios a outros que têm ataxia e outras doenças neurológicas, é um enfrentamento louvável. É um enfrentamento de ajuda, de doação e de benefício ao próximo. Você está tentando passar por isso fazendo o quê? Plantando coisas mesmo que outras pessoas colham. E isso é um propósito de vida. Isso já está provado que gera uma gratidão interna e uma felicidade intrínseca muito maior do que qualquer outra coisa efêmera, como uma viagem, assim, em alguns casos. Então, os pacientes que levam um enfrentamento bom, com uma qualidade, com um propósito de vida e doação, além da gratidão, claro, esses pacientes lidam muito bem com qualquer adversidade da vida. Então, você tem uma adversidade, use essas 4 armas e você vai passar por ela muito melhor do que se você não usasse, ficasse na negação, ou na queixa, ou no vitimismo. Quando você tem esse enfrentamento positivo, os pacientes lidam muito melhor e curam muito melhor e saem muito melhor e mais fortalecidos disso tudo. Eu me identifiquei muito com o vídeo que você postou no Instagram ontem, se eu não me engano. Foi. Falando desse assunto. Sobre compartilhamento. Ser o agente da nossa cura, né? Acho que é alguma coisa assim. Na verdade, tem mais a ver com você ser um autogestor do tratamento.
Então, hoje o tratamento de dor e de algumas outras doenças, mas de dor principalmente, ele é muito baseado na compartilhamento de responsabilidades e o paciente é o protagonista disso tudo. Então, ele vai à consulta, eu falo que chama consulta porque é uma consulta. Eu vou te falar tudo que tem de mais moderno, você está consultando. Então, eu tenho a obrigação de te falar tudo que tem de mais moderno e mais novo e de tudo que você precisa fazer para atuar, para melhorar daquela questão. Quando você leva para isso, para seu tratamento, você sendo o gestor, você sendo o condutor disso e o protagonista, é aí que funciona. É só aí que funciona. Não adianta sentar lá, ouvir e não fazer, ou não conduzir, ou não se envolver na cura. Quando o paciente se envolve na cura, ele realmente tem uma gestão do tratamento adequada e ele realmente tem uma vitória, uma melhora de qualidade de vida absurda. Principalmente, doutora, no nosso caso, aonde assim, eu passei por diversas situações assim, aonde eu sento no consultório e vou falar de ataxia, e aí eu preciso... a sua imagem agora ficou ótima. Ficou? Sua imagem ficou ótima. Eu preciso explicar o que é ataxia. Tipo assim, eu vou na minha psicóloga, fui na minha psicóloga, eu tentei trazer o meu tratamento daí, de Vitória, para cá, porque estava me desgastando muito. Uhum. Mas aqui eu sentei na minha psicóloga, eu precisei explicar tudo. Eu fui para minha fisioterapeuta, eu precisei explicar tudo. Eu fui ser atendida pela terapia ocupacional, eu precisei explicar tudo. Uhum. Olha, por mais que alguém visualize isso como uma impaciência, mas não é, sabe? É difícil para a gente, como paciente, estar na frente do profissional e entender na nossa cabeça que eu preciso explicar para o profissional o que é a minha doença. Irene, eu enxergo isso um pouco diferente, assim. Você, no caso da ataxia, faz parte de o que a gente considera uma das doenças raras na medicina. E tem inúmeras raras. Cada uma mais rara que a outra. E é um grupo de doença muito grande, de diversas especialidades dentro da medicina, e que esses pacientes todos que têm isso, eles sofrem do que você está falando. Eles chegam nos médicos ou nos psicólogos, falam o nome da doença deles, todo mundo faz uma cara de interrogação e eles têm que pesquisar. Hoje, com a internet, facilitou muito, porque não só o profissional pode pesquisar na mesma hora, ouve, assim como ele pode pesquisar depois, ou ele pode se planejar antes, quando ele já sabe. Só que essa queixa, algumas pessoas falam como você, eu tenho que explicar, mas é comum que os pacientes que vêm até com umas doenças comuns falem da doença tanto e sabe tão a fundo, porque já pesquisou, já foi ao Google. Sente na pele. Sente na pele. Então, essas pacientes sabem muito. Então, o que eu sempre conduzo assim? Eu sempre ouço o paciente e tudo que o paciente fala, eu considero muito, porque ele está sentindo na pele, como você mesma disse. E ele, que tem aquela doença, já pesquisou tanto, já foi tão a fundo, porque é muito legal a gente ouvir e aprender. Sim. Ao mesmo tempo que quando tem alguma doença muito rara, que o paciente senta na minha frente, eu não conheço, eu falo, peraí, eu não tô lembrada, vamos pesquisar. E eu dou uma olhada e a gente logo lembra ou reconhece qual é a doença, às vezes é um nome ou outro. Então, eu encaro isso hoje, principalmente com a internet, não só dos pacientes de doença rara, que eles sabem às vezes mais do que a gente. Tem pacientes que vêm com doença e eles já pesquisaram tanto, já sabem tanto, que é legal. A gente tem que compartilhar o conhecimento com eles por causa disso. Porque eles vão a fundo, e isso é muito bom. Primeira chave para tratamento de qualquer doença é educação sobre a doença ao paciente. Então, claro, ler tudo na internet, tem que tomar bastante cuidado, porque a internet não tem só verdades. Então, pesquise com seu médico se o que você leu tem a ver e tem realmente fundamento, mas eu não acho ruim que o paciente pesquise. Inclusive, é bom saber sobre a doença, educação sobre a doença é bom para ele. Entretanto, ressalvo, saber se o que você lê é real, tá? Porque a internet aceita tudo, então vamos ter um pouco de bom senso. E eu já vou aproveitar o gancho, pelo amor de Deus, a mesma coisa com o Covid.
Então, não, eu não odeio essa palavra fake news, então não é disso que eu estou falando sobre informações fidedignas, o que é verdade, o que é real, o que não é. Então, vamos ler de fontes confiáveis, vamos colocar filtro dependendo do que você leu, vamos procurar sempre fontes robustas de informações. Eu vou aproveitar esse momento para fazer um desabafo, então. A senhora falou que ao chegar no médico é normal que a gente tenha que falar, e eu acho isso super normal, realmente. Nem todo mundo é obrigado a saber tudo. Mas, como paciente, o que eu acho difícil é quando você faz um tratamento que é semanal, você precisa estar toda semana no profissional, e você já está lá pela 10ª vez, e você vê que a pessoa nunca, pelo menos, foi perguntar para o computador o que é ataxia. Tá entendendo a minha angústia? Tá entendendo por que muita gente desiste no meio do caminho? Por quê? Pra gente não é fácil. O nosso subconsciente já quer mesmo procrastinar, ficar quietinho, né? Tudo que a gente precisa fazer de esforço é fora do nosso senso comum. Então, assim, para mim, levantar da cama às 6h30 da manhã para enfrentar uma fisioterapia, para enfrentar um psicólogo, é algo que eu preciso lutar contra o meu organismo. Sim. E aí eu preciso sair eu já estou na fase da bengala até chegar lá. Então, assim, e aí você, na expectativa, porque como eu estudo muito, eu sempre sou muito curiosa a respeito de tudo, eu fico imaginando que qualquer profissional que pegue uma coisa diferente, que ele vá ter essa curiosidade de buscar algo diferente. E aí, quando você começa a perceber que nada aconteceu, você fica um pouco meio frustrado. Mas é claro que isso acontece em todas as áreas nós temos tipos de profissionais diferentes, né? Mas o que eu quero deixar aqui é que você não desista. Você que está aí precisando, você não desista, porque quando você desiste, só se prejudica, né? É verdade. Por isso que é importante, Irene, às vezes você buscar uma equipe interdisciplinar que fale a língua da sua doença, entendeu? Porque são pessoas que vão entender, pessoas que vão ter interesse em você e na sua questão. Então, eu acho que a grande questão de um tratamento interdisciplinar é esse. É você realmente ser tratado de forma integral dentro da sua área, dentro da sua especificidade, dentro das suas necessidades. Então, eu acho que é aí que está a grande diferencial que pode fazer para cada um. No seu caso, é a taxia. Então, essa aí, doutora, essa aí é a resposta, então, para as pessoas que me indagam muito. Mas, Irene, você vai em Vitória. E é isso que eu vou em Vitória buscar, entendeu? Porque lá no CREFES, em Vila Velha, é exatamente isso que eu tenho, que eu recebo, sabe? E só que os benefícios que eu recebo lá, eles vão embora com a viagem, porque são 5 horas de ônibus, né? Naquela dificuldade toda. Mas o abraço terapêutico que eu recebo lá, ele cura alguma coisa aqui dentro. Então, ele fortalece alguma coisa dentro de mim. Então, é por isso, assim, respondendo para as pessoas, para os seguidores que sempre me perguntam como que eu conseguir a vitória toda sexta-feira. Mas é porque é o fortalecimento dessa caminhada, né? Eu tenho vários pacientes do interior, eles falam a mesma coisa. Que eles vêm, é duro, a estrada é dureza, mas eles vêm buscando isso. É um tratamento individualizado, especializado e que tem resultado, né? Antes que a nossa live caia, doutora, onde te encontrar? Atualmente eu atendo lá no Shopping Jardins, dentro do Centro Médico Jardins, e eu trabalho em vários lugares ainda, né? Outros além desses. Eu faço pouca anestesia hoje, bem pouca. E como dor, eu também sou especialista em dor do Hospital das Clínicas, pela EBSER, aqui em Vitória, Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes. Eu queria saber se vocês conseguiram entender aí
Quer deixar algum telefone, alguma coisa de contato que Posso deixar o possa telefone falar lá do bem consultório? vagarosamente? Se alguém quiser anotar, 99982-5742. Vou até anotar aqui, que aí se alguém Isso, deixa nos perdeu, comentários para ajudar. vai que alguém perdeu aí. Doutora Carla, eu gostaria de falar com a senhora agora sobre esse projeto, esse mais novo projeto, que é Ataxia, abrace a nossa causa, nos empreste a tua voz. Na verdade, nós já temos alguns projetos aí, né? Se Deus quiser, algumas palestras que a gente está querendo, né? Mas aí veio o Covid, deu uma parada em tudo, eu acho até um tempo para amadurecer. E da onde surgiu esse projeto? Esse projeto, a Taxi Abrace a Nossa Causa, nos empreste a tua voz, que eu estou oferecendo aí para todo mundo que estiver na live, porque todo mundo pode contribuir. E pode contribuir como? A ataxia na minha família, ela degenera muito gravemente a voz. Muito gravemente. Então, assim, quando eu tive o diagnóstico e eu tive realmente que encarar a ataxia, eu me dediquei. Foi muito difícil para mim lidar com uma palavra. Não foi ataxia. A palavra que é muito difícil para mim, foi muito difícil para mim lidar, se chama invalidez. Então, assim, ser aposentada por invalidez foi muito difícil para mim. Eu sempre fui uma pessoa altamente produtiva, né? E gosto muito de produzir. Então, lidar com essa palavra foi difícil. Então, foi aí que tudo começou. Eu abri o canal e, através do canal, a gente consegue ajudar pessoas que já estão em estágio de depressão bem avançado, com os livros, né? Com os livros que a doutora já tem, fica no seu consultório, né? Você disse que está no seu consultório para ajudar seus pacientes. E todo esse trabalho. E eu tenho a noção de que essa voz que hoje leva para vocês a informação sobre a ataxia, ela pode a qualquer momento falhar. Então é por isso que eu peço nesse projeto Ataxia, abraça a nossa causa, nos empreste a tua voz. Eu já consegui chegar a ataxia. E se cada pessoa a qual eu chegar levar essa palavra, esse conhecimento para mais uma pessoa, a gente vai disseminando tudo isso. Então, é por isso que é essa a proposta. Abrace a nossa causa, nos empreste a tua voz. E aí Agora, eu queria imagina, saber... é muito diferente quando você fala que é difícil encarar uma titulação, né? Uma definição, vamos dizer, um comentário. Realmente, quando você tem qualquer diagnóstico de doença, tem algumas questões pelas quais você passa. Então, o início o paciente pode ser que passe por uma negação, ele pode ser depois que até um enfrentamento. Agora, por mais que você teve esse encarou a palavra como uma ruim, é algo que te gera um desconforto importante, olha a pessoa que você se transformou após essa, aspas, palavra. Porque depois disso que você se aposentou, olha o quão bem você conseguiu fazer. E olha o quanto que você trabalha a mais em outras coisas, além de sala de aula, que era antes o seu trabalho. Então, invalidez para quem, né? Eu acho até que você está mais válida hoje, talvez, do que dentro de uma sala de aula. Porque olha quantas pessoas a mais você consegue ajudar, mais ainda do que quando você trabalhava. Porque ser válido é o quê? É trabalho? Ou é ser válido é fazer o bem às outras pessoas? Ou é deixar algo bom para a vida? Isso é algo que a gente tem que pensar, entendeu? Então, eu acho que é ruim ouvir aquela palavra ao mesmo tempo. E tudo isso precisa... Talvez por um preconceito, mas se você pensar o que você é de validade hoje, o que você é válida hoje,
Acredito que muito mais do que antes. Com todo o respeito, minha mãe também era professora de matemática, mas olha o quão bem você está fazendo a umas pessoas que não tinham nenhuma saída. Olha quanto de voz você está dando a essas pessoas que têm esse tipo de dor, esse tipo de doença, que antes eles estavam absolutamente calados. Então, acho que talvez hoje você seja muito mais válida que antes. Tomara, tá? Mas o recado que eu quero deixar mesmo é que você também pode, né, fazer isso, né? Tentar chupar, parar de chupar o seu limão e tentar fazer uma limonada. Porque precisa de força, precisa de ajuda. Uma pessoa com balde de caranguejo destapado, o outro chegou e falou, mas ele não vai fugir. E o rapaz disse, não vai fugir, porque quando ele tenta subir, os outros o puxam para baixo. Então, tem muito isso também, né? Um monte de pessoas tentando tirar a sua força. E o que a gente precisa nesse momento é de união. E a união que a gente está pedindo é só essa, é força mesmo, não é nada financeiro, é entrar no canal, é tentar conhecer, é tentar ajudar, até mesmo porque pode ter alguém muito próximo de você, né, que nem saiba que o diagnóstico dela é ataxia. A minha família, ela conviveu com esse diagnóstico por muitos anos. O meu diagnóstico foi o primeiro, conseguido através do Dr. Fernando Bermudes Cabral, a quem eu sou eternamente grata. Então, assim, a partir daí, é o que eu ia fazer com isso que foi toda a diferença. Mas eu te digo, precisa parar, precisa analisar, precisa refletir, precisa ter o apoio da família. Aqui na minha casa, a gente tem um lema, muito ajuda quem não atrapalha. Eles não são muito de se envolver nesse trabalho, nessa papagaiada toda, nessa loucurada toda, mas eles me dão todo o suporte, eu sei que eles estão ali. Então, isso é muito importante para a minha vida. Sim. Muito importante. O apoio, de uma forma geral, Doutora, é muito importante. Eu quero que a senhora deixe uma mensagem de forma geral para a gente. Aham. Então, em tempos de pandemia, né, a gente tem que pensar, e em tempos de pandemia, depois de um papo desse sobre enfrentamento e sobre como você está lidando com o seu diagnóstico e sua dor e tudo, sua dor não só física, mas também da alma, do diagnóstico e tudo, associando ao tempo de pandemia, eu acho que a gente tem que pensar em aprendizado e ressignificação. Então, acho que a gente está vivendo um momento do mundo que é hora de aprender. Aprender a gente voltar para o mundo sendo melhores do que quando a gente, aspas, saiu deles. E fazer de um mundo melhor ainda. De mais empatia, de mais humanidade, de mais caridade, de mais amor. Então, eu acho que é por aí. Enfrentar uma doença é a mesma coisa. Aceitar, encarar e lidar com isso da melhor forma possível. E após pandemia, que a gente tenha um aprendizado muito grande e que a gente esteja mais abertos a crescer como humanidade, serem mais humanos mesmo. Eu gostaria de já ir agradecendo todo mundo que está na live, todo mundo que vai ver essa live depois, para que, se tiver alguma pergunta, direcione para o direct da doutora Carla, @